Olá, hoje nós vamos falar sobre o Barroco. O Barroco, aqui no Brasil, ele vai ter no ano de 1601 o seu marco iniciador. Bento Teixeira escreverá a obra Prosopopeia e ele vai se estender até o ano de 1768, quando Cláudio Manuel da Costa publicará obras poéticas. No século XVII, o ser humano vive atormentado. Ele vive cheio de dúvidas existenciais, dividido entre aquela visão renascentista, humanista e racional e, do outro lado, atormentado pela culpa religiosa. Porque o Barroco, se você quiser um conceito bem fácil, é a tentativa de você fundir valores que, na verdade, não são facilmente possíveis de serem fundidos. Ou seja, é a fusão dos ideais medievais com os valores renascentistas. O Barroco no Brasil vai ter como expoentes maiores duas figuras. Uma, nascida aqui em Salvador, Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, o notabilíssimo canalha. E o outro, que veio para cá, para a Bahia, muito cedo, grande conhecedor da língua portuguesa, que vai ser o nosso grande Padre Antônio Vieira. Figura extremamente importante, tanto para a literatura portuguesa, ele que nasce em Portugal, quanto para a literatura brasileira, já que boa parte dos seus 207 sermões ele escreveu aqui em Salvador. O Barroco, essa arte da instabilidade, essa arte da ostentação, essa arte do exagero, considerado por muitos como a arte do feísmo, a arte da contradição. No que diz respeito aos traços marcantes do Barroco, é interessante que você não esqueça, nós vamos ter o fusionismo como uma das marcas mais importantes. Esse escritor barroco, esse artista barroco, muito mais preocupado com aquela ideia de morte, ele está sim atormentado com essa inexorável passagem do tempo. E para você perceber isso de forma muito clara, observe o poema de Gregório de Matos Guerra. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto de pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Brilhante poema, hein? Você observou que a presença das frases interrogativas evidenciam as dúvidas desse homem barroco. O homem barroco, esse ser conflituoso, não tem absolutamente certeza de nada. Ele vive num dilema, numa angústia. Mas, logo no primeiro verso, você observa essa reflexão sobre a fragilidade humana. Esse tempo que passa, nasce o sol e não dura mais que um dia. Mas, além dessas características, nós não podemos deixar de frisar o rebuscamento formal. O Barroco é uma arte formalmente hipertrofiada. Alguns chegam a dizer que, no que diz respeito ao conteúdo, ela é hipotrofiada. Então, o rebuscamento formal, nós vamos ter também essa engenhosidade, essa teatralidade, esse dinamismo. Mas, ao lado dessa certeza da brevidade da vida, da passagem do tempo, nós vamos encontrar num poeta, Gregório de Matos Guerra, uma característica que você não vai poder esquecer. Não é a parte mais barroca da sua obra, é a parte menos barroca. No entanto, é a parte original, que vai fazer, inclusive, com que ele seja degradado em Angola. Gregório de Matos Guerra, quando retorna para o Brasil, ele sequer
vai poder vir aqui para a Bahia. Ele tem de ir lá para Recife, onde ele morre, inclusive. A poesia satírica é uma poesia em que Gregório de Matos vai utilizar, muitas vezes, de termos de baixo calão, os palavrões. Gregório de Matos vai fazer uma fortíssima crítica a toda a pirâmide da sociedade. Nós vamos ter, desde o povo até o governador, Gregório de Matos soltará essa sua língua ferina. Observe o poema. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar a praça ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés, os homens nobres, posta na palma toda a picardia, estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, a obra de Gregório de Matos, você pode dividi-la em poesia lírica, religiosa, lírica, filosófica e lírica amorosa, poesia satírica, poesia encomiástica, laudatória e fecenina. Parceiro de Gregório de Matos, ou melhor, contemporâneo de Gregório de Matos, que inclusive se queixava de não ter os seus sermões tão conhecidos quanto os poemas satíricos do poeta, Padre Antônio Vieira. Como eu disse, um mestre conhecedor da língua portuguesa como poucos. Padre Antônio Vieira, com as suas cartas e os seus sermões, ele vai, acreditem, incomodar muita gente. Padre Antônio Vieira não restringia os seus sermões apenas a aspectos religiosos. Ele enfocava a problemática política, ele enfocava reflexões muito mais mundanas, vamos dizer assim. Ele era contra a escravização dos índios, ele era contra a corrupção, ele era um nacionalista megalomaníaco, Padre Antônio Vieira. Ele acreditava que Portugal, muito em breve, sebastianista que ele era, voltaria a ser um grande império. Na escultura, os gestos e os rostos dos personagens revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento. Na pintura, observe bem, o artista faz uso do contraste de luz e sombra, claro e escuro. Há uma tentativa de mostrar ao homem a miséria do homem através de vigorosas impressões sensoriais. Uma visão trágica da existência é exatamente explicitada nessas imagens. Vieira, nos seus sermões, ele utiliza muito o conceptismo. Você não pode esquecer que há duas correntes do barroco. O cultismo, também chamado de gongorismo, que é o jogo de palavras, que Gregório de Matos utiliza bastante nos seus poemas, e o conceptismo, também chamado de conceitismo ou quevedismo, o jogo de ideias, aquela argumentação sutil que o padre utilizava na busca do convencimento dos seus fiéis. Mas o barroco também ele vai extrapolar aqui no Brasil as fronteiras aqui de Salvador, da Bahia. Nós vamos ter lá em Minas Gerais as grandes obras de Aleijadinho, que apesar de não estarem elas no período do barroco, nós já vamos estar no neoclassicismo, no arcadismo, mas Aleijadinho irá se sobressair. Como ficou claro, deu para você perceber essa dualidade, esse jogo de contrastes. O barroco é indiscutivelmente uma manifestação que vai se espraiar na poesia, na prosa, na pintura, na arquitetura. Não podemos falar que venha a ser uma arte genuinamente brasileira, mas sim uma arte que foi feita
por um brasileiro que é considerado, Gregório de Matos Guerra, por muitos o iniciador da literatura brasileira, o primeiro grande poeta brasileiro. A gente fica por aqui, até a próxima aula.